Bom, pessoal do oitavo ano, bom dia, né? Bom, eu vou fazer com vocês aqui a correção da lista que eu enviei no dia 16/3, tá? A aula passada eu fiz a correção da prova e agora eu vou fazer a correção da lista, que é o mesmo conteúdo da prova, né? Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, o exercício número 1, ele me dá essa figura e ele fala que sejam R e S duas retas paralelas e U e T, duas transversais, conforme mostra a figura. Pode-se concluir, então, que a soma das medidas angulares de x e y vale quanto? Então, em outras palavras, ele quer que eu calcule isso daqui, o valor de x mais y. Porém, para determinar o x mais y, eu preciso saber quanto vale x e quanto vale y. Mas vamos pensar aqui comigo. Se a gente observar aqui nessa figura, retas paralelas cortadas por uma transversal, o y e o 20, eles são ângulos alternos externos. E a gente sabe que os ângulos alternos externos, eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo vale 20, o y também vale 20 graus. Então, beleza, já tem o valor de y. E para determinar o valor de x, a gente pode pensar no seguinte: não existe nenhuma relação entre o x e o 70. Porém, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ele é correspondente aos 70 graus, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, se a gente observar, esses dois ângulos aqui, eles não formam um ângulo raso. O ângulo raso não tem que ter 180 graus. Então, se eu já tenho 70 para 180, tá faltando quanto? 110. Então, a gente acaba de concluir que o x é um ângulo de 110. A gente poderia fazer isso de várias outras formas, várias outras relações. Por exemplo, dizer que aqui também é 70 por ser OPV e que esses dois são colaterais internos, então são suplementares, tá? Tem várias possibilidades. Como nós já sabemos o valor de x, que é 110, mais o valor do y, que é 20, 110 mais 20, 130 graus, que corresponde à letra D do exercício. Tranquilos? Questãozinha número 1 tá ok? Lembrando que entre em contato comigo, né, via Instagram, né, via mensagem pela escola, tá bom? Mas tirem suas dúvidas. Bom, já o exercício número 2. Para o número 2, ele fala assim: tem uma imagem de um portão, eu coloquei só as retas desse portão, tá? No portão abaixo estão destacadas duas barras paralelas e uma barra transversal, e dois ângulos formados pelas letras x e y. Ele pergunta: sobre os ângulos x e y, é correto afirmar que eles são colaterais internos e complementares? A alternativa já está falsa. Primeiro, porque eles não são colaterais internos. A relação entre eles é que eles são correspondentes. Por que eles são correspondentes? Eles estão do mesmo lado da transversal e ambos estão na parte de cima das paralelas. Então, essa é uma característica dos ângulos correspondentes. E a gente sabe que os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Então, significa que eles não são colaterais internos, tampouco são complementares por isso. Não são alternos internos e suplementares, porque ângulos alternos internos não são suplementares. Não são opostos pelo vértice. Então, letra D, correspondentes e congruentes. Então, letra D é a alternativa que garante aqui a relação entre esses dois ângulos. Tranquilo esse, né? Bom, já no exercício número 3, inclusive teve desse aqui parecidíssimo na prova, né? Ele fala pra gente, sabendo que os segmentos AB e RJ são paralelos, nessas condições, o que a gente pode afirmar a respeito do ângulo alfa? Lembra da regra que eu falo para vocês? Tem um ângulo formado por duas transversais entre as paralelas, nós vamos traçar uma reta aqui paralela às outras duas dadas, uma reta auxiliar. Bom, feito isso, esse nosso ângulo alfa, ele está dividido em dois outros ângulos, que a gente vai agora estabelecer uma relação. Se esse daqui vale M,
Você concorda que esse daqui também vale M, porque eles são alternos internos. Então, aqui também vale M. Se esse daqui vale N, esse pedacinho aqui também vale N, porque eles também são alternos internos. Então, a gente pode dizer que o ângulo alfa, ele está sendo formado por esses dois ângulos juntos aqui, ó. Esses dois ângulos juntos são a soma de M mais N. Ou seja, a alternativa que corresponde ao valor do ângulo alfa é a letra D. É uma questãozinha algébrica, eu sei que muita gente tem dificuldade com questão algébrica, mas vocês perceberam que a relação é a mesma quando a gente põe valores numéricos para os ângulos, né? Questão número 4. Ixi, acabei riscando aqui sem querer. Vou tirar essas canetas aqui de cima. Bom, já na questão número 4, ele diz o seguinte pra gente. As retas RS da figura são paralelas. Calcule o valor de B menos A. Para a gente determinar B menos A, vamos ver se a gente consegue determinar os valores de B e A. São retas paralelas, observa que tá meio tortinho, é de propósito mesmo, tá? Para vocês saberem mesmo quais são as retas paralelas, quais são as transversais, tá? Se a gente observar, esse ângulo B aqui, com esse ângulo de 140, eles não são ângulos correspondentes? Eles estão do mesmo lado da transversal e ambos na parte de baixo das paralelas. Se eles são correspondentes, eu posso afirmar com certeza que o ângulo B vale 140 graus. Aí a gente pode pensar no seguinte, olhando esses dois ângulos aqui, eles não formam um ângulo raso? Se eu já tenho 140, para 180 tá faltando quanto? 40. 140 mais 40 dá 180. Então, se eu já tenho o B que vale 140, menos o A que vale 40, 140 menos 40 é igual a 100. Então, a alternativa que corresponde aí, de novo, é a letra D, tá? Coincidentemente, aí tá dando tudo letra D, ok? Questão número 5. Bom, número 5, de novo, é uma questãozinha mais teórica, né? Questão muito parecida com que caiu na prova também. Ele diz o seguinte: na figura abaixo, as retas R e S são paralelas e T uma transversal. Os ângulos indicados pela letra D e alfa, o que eles são? Então, eu vou riscar aqui, vou marcar de uma cor diferente aqui, esses dois ângulos. O ângulo D e o ângulo alfa. A relação entre eles estão do mesmo lado da transversal, só que eles estão entre as paralelas. Então, significa que eles são o quê? Colaterais. Por eles estarem entre as paralelas, eles são colaterais internos. E a gente sabe que os ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Ou seja, a soma deles tem que ser igual a 180. Então, a alternativa que tem, né, essa característica, eles serem, né, suplementares, é a letra C. Então, ângulos colaterais internos são suplementares. Tranquilos? Questão número 6. No número 6, ele fala que o R e S, que são essas retas aqui, U, R e S são retas paralelas e T é uma transversal. Nas condições do enunciado, podemos afirmar que y menos x vale quanto? De novo, para calcular y menos x, eu preciso conhecer o valor de y e o valor de x. Vamos pensar aqui no seguinte, esse ângulo com esse aqui, esquece essa reta do meio aqui, tá? Eu tenho paralelas cortadas por uma transversal. Tá cada um de um lado da transversal, então são alternos. Estão entre as paralelas, então são alternos internos. E se são alternos internos, eles têm a mesma medida. Então, eu já tenho o valor de x. X vale 50 graus. Agora, se eu observar o x e o y, eles estão do mesmo lado da
transversal e entre as paralelas. Então, eles são colaterais internos. Então, colaterais internos são suplementares. Então, a soma tem que dar 180. Se eu já tenho 50 para 180, falta quanto? 130 graus. Então, agora que eu já sei o valor de x e de y, eu consigo calcular isso daqui. Então, y, que é 130, menos o x, que é igual a 50. Então, 130 menos 50 é igual a 80 graus, que dá a alternativa B, ok? Na questão número 7, ele fala que R e S são retas paralelas e ele quer saber o valor de 2M. Para saber o valor de 2M, eu tenho que achar o valor de M, concorda? Vamos pensar na relação entre os ângulos que nós temos aqui. Esse ângulo aqui com esse, eles não são ângulos correspondentes? Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida, então eu posso igualar. Posso dizer que 5M menos 37 é igual a M mais 12. Agora, isolando o valor desse M, eu tenho 5M, aquele M positivo vem para cá, negativo, igual a 12, e esse 37 negativo passa para lá, positivo. 5M menos 1M dá 4M. 12 mais 37 é igual a quanto? 2 mais 7, 9. 1 mais 3, 49. Então, M vai ficar igual a 49 dividido por 4. Bom, como ele quer só metade, a gente poderia também fazer o seguinte. Dividir os dois lados da igualdade por 2, que eu já tenho a metade. 4M dividido por 2, 2M. E 49 dividido por 2. Então, 49 dividido por 2 dá 2, vezes 2, 4, sobra 0, desce o 9, dá 4, vezes 2 dá 8, sobra 1. Então, esse meu 1, acrescento 0 e vírgula, dá 5, que dá 10, sobra 0. Então, eu teria 24,5 graus. Aí, nós temos até já a alternativa, que é a letra D. Aqui, se eu dividir 49 por 4, a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? 24,5. Mas aí a gente teria que achar o valor de M, depois teria que multiplicar por 2, tá? Ia dar 12,25 multiplicado por 2, tá bom? Então, esse aqui já vezes 2. Então, a gente já tem o valor aqui do nosso 2M, que é 24,5, que é a letra D. Tranquilos? E no exercício número 8, ele pede pra gente, né, determinar aí o valor de y. Bom, pra gente determinar o valor de y, eu tenho ângulos aqui que dependem de x e de y. Não tem como eu relacionar ângulo que tem x com ângulo que tem y, né? Dizer que eles são opostos pelo vértice, é a mesma medida, eu vou chegar numa equação com duas incógnitas. Então, o que eu posso tentar fazer é relacionar ângulos que têm a mesma variável. No caso, são esses dois aqui. Como eles são alternos internos, eles têm a mesma medida. Então, eu posso dizer que x menos 33 é igual a x sobre 3 mais 17. Lembra que como eu tenho uma equação com frações, eu tenho que igualar os denominadores, não é isso? Então, como 3 é um múltiplo de 1, transformo isso em 3, multiplico em cima por 3, multiplico por 3. Aqui não precisa porque já é 3, multiplica por 3. Feito isso, eu posso simplificar os denominadores e eu tenho x vezes 3, 3x, 33 vezes 3, 99, igual a x mais 17 vezes 3 é igual a 51. Hora de isolar o valor de x. Eu tenho 3x, aquele x positivo vem para cá negativo, igual a 51, esse 99 negativo passa para lá, positivo. 3x menos 1x, 2x. 51 mais 99, ele é igual a 150.
o que implica que o nosso x vai ficar igual a 150 dividido por 2, que dá 75. Beleza, só que a gente não quer o valor de x, a gente quer o valor de y. Mas vamos pensar no seguinte, se x vale 75, esse ângulo aqui, ele vai ser então 75 menos 33. 75 menos 33, ele é igual a 42. Se esse ângulo vale 42, esse aqui também vale 42, concorda? Então, nós temos que 3y é igual a 42. Como ele quer só o valor do y vai ser igual a 42 dividido por 3, e 42 dividido por 3 é igual a 14 graus, que é o que ele queria. Então, esses 14 graus correspondente ao y aí está na letra B. Tranquilos? Pessoal, lembrando que eu vou disponibilizar aqui também o PDF com todas essas resoluções e qualquer dúvida pode me procurar, ok? Até mais!